Prezados irmãos e irmãs, presentes aqui nesta cidade, nesse espaço celebrativo. Prezados irmãos e irmãs que rezam conosco por meio dos diversos meios de comunicação que transmitem essa celebração eucarística. Prezados presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas, autoridades aqui presentes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A solenidade do corpo e sangue de Cristo, que conclui o ciclo das grandes celebrações pós-pascais, surgiu na Bélgica, com o objetivo de reafirmar a presença real de Jesus na Eucaristia e de promover a devoção ao Santíssimo Sacramento. Foi instituída oficialmente no século XIII pelo Papa Urbano IV e rapidamente se popularizou em todo o mundo. Por muito tempo foi celebrada com uma finalidade mais devocional e triunfalista, cujo ápice era a solene procissão. Com a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, foi aprimorada teologicamente. Nesta festa, a Igreja reafirma e proclama solenemente sua fé na Eucaristia como memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, como alimento que sustenta e conduz à vida eterna, e como presença permanente do Senhor junto a seu povo. Também recorda o compromisso dos cristãos com as pessoas mais necessitadas, sobretudo as que ainda não têm acesso ao pão de cada dia. Tudo isso é contemplado pelas leituras que acabamos de ouvir. A primeira relata a oferta de Melquisedeque a Abraão, vista como prefiguração da Eucaristia, desde as origens cristãs. Na segunda leitura, Paulo narra a própria instituição da Eucaristia, recordando as palavras do Senhor na última ceia, com o anúncio da oferta total de sua vida para a salvação de todos, como consequência de um amor ilimitado. O Evangelho que ouvimos traz o relato da multiplicação dos pães e peixes, lido como antecipação do banquete eucarístico e convite ao compromisso de comunhão e solidariedade que a participação nele implica. Irmãos e irmãs, hoje é dia de festa, sim, de adoração, de memória viva. A solenidade de Corpus Christi é um dos momentos mais belos da nossa fé, porque nos faz parar e olhar com profundidade para o mistério que está no centro da nossa vida cristã, a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. No Evangelho proclamado hoje, segundo São Lucas, vemos Jesus acolhendo a multidão, falando-lhes do reino de Deus, curando os que precisavam, e depois, ao entardecer, alimentando a todos com 5 pães e 2 peixes. Um milagre? Sim. Mas, mais do que isto, um sinal, um anúncio, um gesto que aponta para a Eucaristia. Jesus não manda o povo embora. Ele diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Vamos repetir? E essa frase
que pode parecer apenas uma instrução aos discípulos, é na verdade um apelo a todos nós hoje. Vocês receberam o pão do céu, e agora, o que vão fazer com ele? Essa é a pergunta. Comungar não é só receber, é assumir. É isso que o Senhor nos ensina nessa festa. Ao nos dar seu corpo e sangue, Ele não está apenas nos alimentando, Ele está nos confiando uma missão. Ele está entrando em nós para sair através de nós. Porque Cristo não quer ser guardado como relíquia. Cristo quer ser vivido, transformado em oferta de vida, de serviço, de comunhão. Infelizmente, em muitos corações, a comunhão se tornou um gesto automático, um rito sem resposta. Há quem recebe o corpo de Cristo com reverência, com contrição, mas não deixa que Ele transforme o seu jeito de ser e viver. Cristo entra, mas não encontra espaço. Fica como visita educada, mas sem permissão para mexer nos móveis da casa, para tocar no mais profundo do coração, para purificar, para humanizar. Prezados irmãos e irmãs, o amém que dizemos ao comungar significa: sim, eu aceito viver como o Senhor. E esse sim tem consequências. Não dá para comungar e continuar tratando o outro com frieza. Não dá para comungar e ignorar a fome alheia, o sofrimento do vizinho, o abandono do pobre. Não dá para comungar e seguir indiferente, distraído, apenas cuidando da própria vida. A Eucaristia exige coerência. Comungar é uma verdadeira revolução. Se no altar Cristo se dá inteiro, então nós, ao comungar, assumimos o compromisso de também nos darmos no serviço, na escuta, na compaixão, na justiça, no perdão, na conquista da paz. É preciso dizer isso com clareza. A comunhão nos compromete. Não com um grupo, não com uma ideia, mas com uma pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E com tudo aquilo que Ele representa, o amor pelos pequenos, a luta contra o pecado, a misericórdia que nunca exclui, a entrega que não espera aplausos, a comunhão. Antes de ontem, ao receber os bispos italianos, o Papa Leão XIV disse para eles que a sinodalidade, o caminhar juntos, se torne uma mentalidade, no coração, nos processos de tomada de decisões e nos modos de agir. Isso implica a todos nós, como igreja que somos. Mas voltemos ao Evangelho. A multidão estava com fome, e Jesus não apenas cura as suas doenças e ensina com palavras bonitas, Ele parte o pão, Ele se preocupa com a alma, mas também com o estômago. E Ele faz isso com a ajuda dos discípulos. Hoje, Ele quer fazer isso com a nossa ajuda. E aqui precisamos lembrar de algo essencial. A Eucaristia começou com o lava-pés. Na noite em que foi instituída, antes de partir o pão, Jesus se ajoelhou para servir.
lavou os pés dos discípulos e nos deixou o modelo. O que eu fiz com vocês, façam também uns com os outros. Por isso, irmãos e irmãs, não existe Eucaristia verdadeira sem serviço ativo na comunidade, nas periferias, nas feridas sociais. A missa termina em missão. Quando o diácono nos despede na missa, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, e nós dizemos graças a Deus. Esse é um envio para a missão. Somos enviados depois da Eucaristia em missão. A missa termina em missão. A mesa do altar nos envia para a mesa dos pobres, dos doentes, dos esquecidos, dos tristes. Uma fé eucarística que não lava os pés da humanidade é incompleta. É por isso também que dizemos com firmeza: a Eucaristia não é privilégio, é responsabilidade. Ela é pão dos fracos, pão dos pobres. Não foi instituída para quem se acha digno, mas para quem reconhece que precisa de Deus. O que nos leva ao altar não é a perfeição, mas a fome. E quem come deste pão não pode negar pão ao outro. Quem se alimenta do amor precisa aprender a amar. Não se trata de mérito, mas de compromisso. Comungar é colocar-se a serviço, é carregar o peso do irmão com humildade e alegria. Nessa perspectiva, a Eucaristia também nos aponta, nos convoca para a unidade. O Papa Leão XIV, em suas primeiras palavras como pontífice, nos exortou: ajudem uns aos outros. Nos ajudem a construir pontes com diálogo, com encontro, todos juntos, num único povo, sempre em paz. Ele também adotou como lema episcopal as palavras de Santo Agostinho: in illo uno unum, que quer dizer, no único Cristo somos um. Essas palavras nos lembram que a Eucaristia nos chama a reconstruir pontes, a recriar a comunhão. Não podemos comungar Cristo e manter o coração dividido contra nossos irmãos. A mesa do Senhor não tem lugar para o ódio, para o orgulho, para a indiferença. Quem se aproxima do corpo de Cristo precisa estar disposto a construir unidade, a curar feridas, a deixar o Espírito Santo reconciliar. Quantas vezes nós nos sentamos na mesa da Eucaristia, mas negamos o pão da paciência aos nossos filhos em casa? Quantas vezes rezamos ou cantamos: Senhor, eu não sou digno, e depois de sair, tratamos com indignidade os que pensam diferente. Quantas vezes usamos as comunidades eclesiais de base, estruturas de comunhão, espaço de unidade, como local de contendas e divisão entre os irmãos. Quantas vezes rezamos pedindo paz, mas somos os primeiros a alimentar fofocas, divisões, rancores. Cristo quer passar por nós, quer amar por nós, falar por nós. E quando a Eucaristia transborda, quando ela sai do templo e entra no cotidiano, aí sim ela transforma o mundo. É por isso que a procissão de hoje é tão simbólica. Não é desfile, é declaração de fé. Estamos dizendo ao mundo: Jesus está no meio de nós.
e queremos levá-lo às ruas, aos becos, aos corações, às casas. Mas cuidado, Cristo não quer ser levado apenas em andor ou em carro bonito e enfeitado. Quer ser levado na vida, no gesto, na atitude. Porque se o carregamos na procissão e o esquecemos no dia seguinte, nosso louvor vira encenação. E para concluir, irmãos e irmãs, estamos caminhando neste Jubileu da Esperança de 2025, convocado pelo saudoso Papa Francisco. Um tempo de graça, um tempo forte, em que a igreja inteira é chamada a redescobrir a força transformadora da esperança cristã. E que esperança é essa? É aquela que não decepciona. É a certeza que Cristo caminha conosco. É a certeza de que, apesar de tantas dores, divisões, crises, guerras, o ressuscitado está vivo e nos alimenta com sua presença na Eucaristia. O jubileu é um convite à renovação, e essa renovação começa em cada coração que decide viver com mais autenticidade a fé que professa. Por isso, nesta festa de Corpus Christi, deixemos que a Eucaristia reacenda em nós o fogo da esperança. Que a vivência deste jubileu nos ajude a sermos sinais visíveis de uma igreja em saída, missionária, servidora, acolhedora, profética. Que este tempo nos conduza a um novo ardor, uma nova coragem, uma nova fidelidade. Cristo nos envia, a Eucaristia nos impulsiona, a esperança nos move. Que possamos ir ao encontro do mundo, não como quem tem medo, mas como quem leva uma promessa: Deus está no meio de nós. E isso muda tudo. Hoje, Ele nos diz mais uma vez: agora vai, eu estou contigo, eu quero passar pelo mundo através de você. Irmãos e irmãs, deixemos que Cristo passe no mundo através de nós, no mundo da família, no mundo do trabalho, no mundo que somos nós mesmos. Deixemos que o Cristo percorra as periferias de nossa existência e, através de nós, as periferias geográficas e existenciais